São 10 horas e 14 minutos. Vai seguindo pela Rádio São João del Rei, ao vivo nessa linda manhã de sol ensolarado na região do Campo das Vertentes, o Jornal das 10. Estamos recebendo aqui, temos a honra de receber a presença do jornalista, o Cabo Giovanni. Cabo Giovanni, bom dia. Muito bom dia, meu amigo Geraldinho. Bom dia a todo mundo que nos acompanha nesta manhã quente de quarta-feira, né? Não chove, né? Tá um tempo bom aí sem chover, mas estamos aqui hoje para falar um pouquinho de Atlético, né, Geraldinho? Pois é, o que você achou da vitória? Olha, o Atlético mostrou bastante autoridade, né? Vencendo fora de casa, um jogo bastante duro contra o Londrina. A gente teve a oportunidade de fazer a transmissão aqui pela Rádio São João del Rei, junto com o meu querido amigo Rafael Mendonça, e deu para ver um time que teve lá suas falhas individuais, né? Teve seus momentos de falha, e aí o Roger com certeza vai corrigir os detalhes ali que faltaram, mas não dá para fazer muitas críticas a um time que numa fase decisiva começa dessa maneira, sendo tão superior assim, né? Vencendo fora de casa com muita autoridade. É difícil você fazer qualquer tipo de crítica ao time do Esquadrão de Aço. Me parece que o Atlético já começa essa fase do jeito que encerrou a fase anterior, se colocando muito forte na briga pelo acesso. São 18 pontos em disputa. Quem fizer 9 está classificado? Olha, a possibilidade é muito grande, né? E por isso que vencer fora de casa, nesse contexto, é interessante demais. O Atlético é muito forte em São João del Rei. A gente tem durante toda essa fase, durante toda a primeira fase, o Atlético perdeu uma partida apenas aqui nos seus domínios. E, olha, eu não me recordo nem de empate, eu acho que foram, de resto, todas vitórias. Então, assim, é um time que se mostrou muito forte aqui em São João. Os 3 pontos lá em Londrina, se a gente pensar que ainda faltam 3 partidas em São João del Rei, coloca o Atlético muito forte nessa briga. Eu acho que tá muito bem encaminhado aí este acesso. Logicamente que tem times difíceis aí pela frente, né? Vem o Ipiranga aí que se mostrou um time bem complicado. Não se engane quem acompanhou o jogo anterior, o último jogo da primeira fase contra o Ipiranga aqui em São João del Rei, porque aquele jogo foi contra um time misto, meio reservão do Ipiranga já classificado, né? Então, o Ipiranga é complicado, mas o Atlético está se mostrando muito forte, viu? Então, eu acho que está se colocando muito fortemente ali pela briga na Série B. Acho que é bem possível que no ano que vem a gente vai estar aqui pela Rádio São João transmitindo a Série B. Você já pensou, Geraldinho? Que beleza, hein? Rapaz, a gente quando começou lá atrás não imaginava isso, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual adversário que você acha mais difícil para o Atlético nessa atual temporada? Olha, nessa fase final, eu acho que a Ferroviária é o time mais complicado. Acho que a Ferroviária é o time que vai dar mais trabalho para o Esquadrão de Aço. Acho que a Ferroviária é o time que vai dar mais problema para o Atlético. Tem um time muito forte, tem uma série de fatores que tornam a Ferroviária o adversário mais complicado. É uma defesa muito forte, a melhor defesa do campeonato. Salvo engano, tomou apenas 7 gols na primeira fase da competição. Então, assim, é uma defesa muito complicada. A gente até conversava fora do ar aqui que o Atlético tem o melhor ataque, né? Então, a gente vai ter o confronto aí nessa primeira fase da melhor defesa contra o melhor ataque. Vamos ver o que vai dar nisso aí, mas o Esquadrão conseguiu ir lá em Araraquara e fazer um ponto, né? Conseguiu conquistar um empate ali no finalzinho do jogo. Estava perdendo por 1-0 até quase no final, quando o centroavante Denilson conseguiu empatar a partida. Então a gente pode presumir que o Atlético vai forte, tanto para enfrentar os adversários fora de casa. A gente acompanhando redes sociais do Atlético percebe, eu tive acompanhando um vídeo do Fábio, né, agora presidente Fábio Mineiro, falando sobre a importância do time ter ido para lá e ter se comportado lá em Londrina de maneira corajosa. A gente coloca, se a gente colocar em perspectiva, né, é um time que estreia na Série C esse ano
É a primeira vez que o time joga uma fase decisiva de Série C e pareceu não pesar. Esse momento de estreia, de jogar uma competição que nunca tinha jogado antes, uma fase decisiva contra um time tradicional como é o Londrina, pareceu que não pesou para o Atlético. Então, eu acho que isso é muito interessante, isso é muito importante da gente perceber. Como que o time do Esquadrão conseguiu se comportar bem, conseguiu fazer uma partida forte contra um adversário complicado. Sábado a gente tem um Ipiranga aqui em São João del Rei. Como eu disse, o Ipiranga é um time forte, é um time que se reforçou e trouxe nome de peso aí, trouxe o Jean-Pierre, que é jogador revelado pelo Grêmio, um cara que teve seus altos e baixos aí na carreira, mas que vem para o Londrina para disputar essa fase final de Série C. É um time complicado, é um time enjoado de se enfrentar, mas a força da torcida do Esquadrão de Aço sempre valeu muito, né? Quando a gente pensa na trajetória do Atlético durante todo o tempo de futebol profissional. E se a gente falar nessa Série C, como eu disse, uma derrota apenas aqui em São João del Rei, foi uma derrota pesada para o São Bernardo, mas de resto o Atlético tem apenas vitórias aqui em solo são-joanense. Então isso tudo eu acho que gera um contexto em que o Atlético é forte, o Atlético tem força para conseguir vencer os adversários aqui em São João del Rei. E aí, se a gente pensar nesse contexto em que o Atlético já tem 3 pontos e ainda tem 3 partidas por jogar aqui em São João del Rei, o Esquadrão pode até sofrer derrotas fora de casa, que vai ter nos seus domínios aqui a possibilidade de reverter a situação. E você falou de 9 pontos. Se a gente projetar 3 vitórias aqui em São João del Rei, a gente já vai estar falando de 12 pontos, né? Os adversários empataram no outro jogo da chave, então acho que tudo isso coloca o Atlético numa situação de que está encaminhando bem, tá? As coisas parecem que estão indo para o lugar certo. O Atlético não dá para dizer que não é favorito nesta fase. Agora, da primeira divisão, caindo para a segunda divisão, você acha que entre os quatro virá algum grande? Olha, Geraldinho, eu até brinco muito nas transmissões, o pessoal sabe que eu sou corintiano, né? E o Corinthians está perigando por ali, viu? A luta tá complicada. E não vai me assustar se o Atlético enfrentar algum dos grandes. Nesse momento, quando a gente pega a tabela da primeira divisão, quem está correndo maior risco é o Corinthians, pelo número de jogos, pela pontuação. Venceu o Flamengo no último final de semana, isso deu um pouquinho de moral pro meu time, mas tá perigando, tá correndo risco sim, então não me assustará se isso acontecer. Mas agora é muito interessante quando a gente projeta uma possibilidade de Série B no ano que vem, porque lógico que o torcedor, de um modo geral, está sempre pensando nos times maiores, né? Nessa possibilidade. O Fábio já falou que vai fazer de tudo, pensando na possibilidade do time subir, vai fazer de tudo para que o estádio Arena Sicredi consiga comportar o número de torcedores suficiente para poder mandar os jogos aqui. Isso é fundamental para qualquer possibilidade de campanha do time na Série B também. Ele colocou a venda um combo, né? Isso, para os próximos jogos, né? Fez até um preço que eu acho que é interessante. R$100. Isso, e para o torcedor que tem interesse, eu sempre digo isso. Eu adoro trabalhar nos jogos, eu acho muito gostoso poder estar trabalhando nos jogos. Agora, uma coisa que é por trabalharmos nos jogos, a gente acaba tendo que abrir mão é de frequentar os jogos enquanto torcedores, né? E eu acho muito legal essa experiência. Se você que está em casa não foi ainda, gosta de futebol, vai porque é muito legal, é muito gostoso você poder frequentar. O ambiente do estádio sempre fica muito bom, né? O ambiente do estádio aqui é muito legal. Eu acho um baita programa de final de semana. Próximo jogo agora no sábado, né? Baita programão de sábado à tarde ali, poder assistir um jogo do Esquadrão de Aço, futebol profissional, time brigando por acesso. E eu tenho certeza que a torcida vai notar. Tenho certeza que vai dar público. Agora, um detalhe interessante que felizmente não houve nenhuma briga, nenhum incidente em todos os jogos do Atlético aqui em São João, né, Giovanni? É isso, e é muito legal que... Olha, eu vou te falar que eu lembro de um incidente desse tipo por aqui, tá? De caso mais chamativo, assim, eu me lembro de um incidente há cerca de uns
3, 4 anos atrás, salvo engano, contra o Democrata de Governador Valadares, que teve briga de torcida aqui. Teve uma confusão ali na entrada do adversário, ali pelo lado do antigo salão do baile do Atlético, né? Eu acho que teve uma confusão por ali, mas foi o único caso, então dá para considerar que é um caso isolado. De um modo geral, a gente está vendo um ambiente muito tranquilo, muitas famílias, né, Geraldinho? Eu vejo muito o ambiente familiar no estádio aqui. Então, às vezes, até o pessoal que fica um pouco receoso por causa disso, o ambiente de estádio, cara, tem família. Eu vou até dar uma dica, falando por uma experiência pessoal. Como eu disse, eu não posso ir ao jogo como torcedor. E o meu filhote, Pedro Henrique, era doido para ir para um jogo desse, para assistir o jogo. Então eu pedi pro meu pai para levar o Pedrão lá pro jogo, para ele poder ver o jogo. Eles foram na arquibancada coberta, só que ali fica próximo do pessoal da bateria. Então, às vezes, criança se incomoda um pouco com o barulho, né? Barulhão da bateria ali. A turma que vai pra festa gosta da bateria, mas às vezes criança se incomoda. Então, eu sugiro que, ainda mais jogo de tardezinha para de noite, não tá chovendo, como a gente falou, pega a arquibancada grande, a arquibancada nova, que me parece ser um dos lugares mais legais para assistir os jogos. Como eu disse, eu não tenho oportunidade de assistir aos jogos como torcedor, mas me parece ser um lugar bem legal para você assistir os jogos também. Então, se quer uma dica, se vai com filho, com criança, não tendo sol forte, pega aquela arquibancada nova ali, que me parece ser um lugar bem legal para você ter uma visão boa do jogo ali. Aquela arquibancada nova dá uma visão 100%. Isso, e assim, já pensando até na projeção de ampliação do estádio, né, que o Fábio falou, inclusive para o microfone da Rádio São João del Rei, no último jogo aqui em São João, ele deu essa declaração de que está trabalhando forte para poder, em tempo hábil, adaptar o estádio para o time poder jogar uma possível Série B. Então, vai ser muito importante, né? A gente lembra, o torcedor que acompanha o Esquadrão há mais tempo, vai lembrar de várias ocasiões em que o Atlético teve que mandar jogos fora daqui. Eu estive lá no Marelênio, em Juiz de Fora, para comentar um Atlético e América, lá, que foi um jogo ruim para o Esquadrão de Aço. O Atlético teve que ir jogar no Independência em semifinal contra o Atlético Mineiro, teve que jogar no Mineirão em semifinal contra o Cruzeiro, e em todas essas ocasiões o Atlético não teve grande sucesso. Então, quando o Atlético sai daqui de São João del Rei também, as coisas não costumam ser muito boas. Estar aqui com o público próximo, com a torcida fazendo festa, sempre foi um diferencial muito grande para o Atlético. Então, ter a Arena Sicredi à sua disposição para jogar uma possível Série B, com certeza vai fazer toda a diferença também. Muito bem. Mais alguma informação? Bom, é só isso. Nesse final de semana, como eu conversei com o pessoal, eu não vou poder estar presente na transmissão, né? Mas a gente vai continuando fazendo a cobertura do Esquadrão de Aço aí, rumo ao acesso, né? Rumo à Série B. No próximo final de semana você vai estar em Divinópolis, no casório do seu irmão, né? Exatamente, meu irmão vai casar, vou estar por lá para acompanhar. Eu tive recentemente o casamento do meu cunhado, em que eu também não pude estar na transmissão por causa disso. Agora, meu irmão, eu vou pedir pro pessoal tentar organizar os casamentos lá na família num dia que não tiver jogo, né? Porque tá complicando as transmissões aqui, mas na próxima eu vou estar junto, porque a gente tá fazendo essa cobertura aí. Eu sempre digo isso, né? Eu tô desde lá do começo, desde a 3ª divisão do estadual, eu comecei junto com a Rádio São João a fazer essas transmissões. Então é legal demais ver esse crescimento todo, né? Pegando aquele jogo duro lá em Nova Serrana, hein, Geraldinho? Aquele jogo complicado lá na Arena do Calçado lá, a gente junto nessas empreitadas aí fora daqui de São João del Rei, pegando jogos duros aqui em São João del Rei também, aquela coisa que a gente viu embrionária lá atrás, né? Pouco público ainda, o movimento começando a acontecer, era mais fácil o acesso, né? A gente chegava muito mais tranquilamente lá na 3ª divisão. Eu lembro de ter acompanhado treinamentos do lado do Cicinho, na época treinador do Atlético, dentro do campo lá, conversando com a rapaziada. Hoje em dia tá mais complicado, hoje em dia o negócio é tentar acompanhar um treino deles, é um sacrifício danado, porque tudo muda, né? Vai ficando mais profissional, vai ficando mais restrito o acesso e faz sentido, né? É normal. E eu fui o motorista da turma, né? Com certeza, a gente esteve junto lá, a gente pegou a estrada naquela época algumas vezes, né? E é sempre muito bom, né? É sempre muito legal acompanhar.
É sempre muito bacana. Nesses jogos agora a gente não está tendo a oportunidade de estar em loco em jogos fora daqui, até porque são jogos mais distantes, né, e tudo mais, mas é sempre muito bom. É muito legal você poder acompanhar o time de pertinho, assim, igual a gente fez várias vezes. E finalizando, já se passaram 5 anos, né? E isso, a gente está desde o comecinho, eu gosto de ressaltar isso sempre porque toda a equipe mudou, né? Toda a equipe de transmissão lá do começo mudou. Hoje a gente tá com uma galera nova, eu sou o único que permaneceu desde o comecinho. E é muito legal ter essa visão de distanciamento, né? Eu costumo até nas transmissões aqui trazer um detalhe sobre jogadores que mais marcaram gols. Eu tenho ali umas anotações sobre todas as campanhas do Atlético desde lá do comecinho em 2018. E é muito legal lembrar desse tipo de situação, ver como evoluiu o tipo de jogador que o Atlético traz, o tipo de contratação. O Atlético tem um time muito forte. Quando a gente analisa que quem resolveu o jogo no último final de semana, na última segunda-feira, foi o Giovani, que é um jogador teoricamente reserva, né? Ele vai lá e resolve. Então o Atlético tem um elenco muito forte, é um time que tá forte demais para essa sequência de Série C, tá na briga bem forte. Muito obrigado pela sua participação, boa viagem e dê um abraço no seu irmão e na sua cunhada, sua futura cunhada, ok? Lá em Divinópolis. Agradeço demais, meu amigo, e na próxima transmissão, tirando essa próxima, nós estamos juntos aí para falar um pouquinho de Atlético. Um forte abraço. 10 horas e 36 minutos.